Olá, eu sou a Patrícia Menezes e hoje eu venho trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a existência das coisas que não existem. Deus traz a realização, a materialização das coisas que ainda não enxergamos com os nossos olhos físicos, que ainda não está materializado, né? Em nossas vidas. E nós vamos ler lá no livro de Romanos, o capítulo 4 e o versículo 17, que vai dizer assim, vamos lá? Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Abraão, né? Deus está falando aqui. E ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus, ele chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Chamou Abraão para ser pai de multidões. Porém, Abraão não podia ter filhos. Abraão não podia gerar, ou seja, a sua esposa não podia gerar. Abraão não tinha nenhum problema com fertilidade, mas a sua esposa era estéril e ele não queria uma outra esposa. E o Senhor chamou e disse, não, você vai ser pai de nações, você terá muitos filhos, eu vou te dar um filho. Só que Abraão olhava para a sua situação física e ele não conseguia enxergar uma possibilidade. A sua realidade era totalmente ao contrário daquilo que Deus estava prometendo. Mas aqui no versículo vai dizer assim, 17, e Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Deus dá vida aos mortos. Aquilo que já existiu e não existe mais, materializado. Deus ele chama a existência das coisas que não existem. Abraão não conseguia materializar, mas espiritualmente já existia esse filho, esse desejo. O desejo de Sara era amamentar, era ter um filho. Ela talvez olhava para os seus seios e ela imaginava uma criança ali amamentando. Na mente de Sara, esse filho já existia, mas não estava materializado. Deus pegou o desejo, a substância que era aquele sonho, que eles não podiam, nem Sara, nem Abraão poderiam materializar fisicamente. Então Deus trouxe a existência do quê? Daquele desejo. Então Deus tirou do plano espiritual e materializou no plano material. Então aquilo que Abraão só sonhava, só estava no plano dos pensamentos, dos desejos, dos sonhos, Deus ele tira deste campo espiritual dos pensamentos, dos sonhos e materializa. Sara sonhava amamentando. Deus pegou o sonho de Sara e transformou em substância física e colocou em seus braços e ela pôde amamentar. Então Deus chama a existência daquilo que não existe e faz existir. Não existe no plano físico, mas já existiu no plano espiritual. No plano espiritual já existia. Abraão, ele se tornou o pai de nações. Só que interessante que antes do Senhor trazer a existência do filho de Abraão, primeiro, Deus ele transformou a fala de Abraão. Quando o Senhor trocou o seu nome de Abrão para Abraão. Abraão agora se tornou pai de nações, pai de multidões, porque o nome Abraão significa pai de multidões. Quando alguém perguntava para ele, qual é o seu nome? Ele dizia, pai de multidões. Sempre que alguém chamava Abraão, alguém estava dizendo, pai de multidões. Coisa linda, né? Pai de multidão. Sempre quando Sara chamava Abraão, ela estava dizendo, pai de multidão.
Quando ele dizia, eu sou Abraão, ele dizia, eu sou pai de multidão. Primeiro o Senhor trocou a fala de Abraão. E aí ele materializou o sonho de Abraão. Ele trouxe à existência aquilo que não existe. Tirou a morte do útero de Sara e trouxe a vida para aquele útero, para que ele produzisse e para que as palavras do Senhor se cumprissem na vida de Abraão. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que ele é nosso pai. Abraão é o nosso pai. E assim a forma como Deus o vê, pai de grande nação. Hoje nós somos descendentes de Abraão na fé, porque ele é o pai da fé. Ele ouviu e creu e guardou em seu coração e então se concretizou. E o que eu quero dizer com isso? A fé, ela só vai trazer existência daquilo que já existe em seu coração, daquilo que já existe no meu coração. Então, quando eu já tenho esse projeto ou esse sonho definido na minha mente, no meu coração, ou até mesmo descrito em um papel, um projeto que eu escrevi. Eu quero a salvação da minha família. Eu já começo a idealizar, a imaginar, a ver no mundo espiritual, né? Na minha imaginação, aqui na minha cabeça, eu já começo a idealizar. Como será? Eu já começo vendo a gente indo para a igreja. Eu já começo vendo a gente fazendo um culto de ação de graça, adorando a Deus, glorificando a Deus. Porém, a minha realidade física não é essa. A minha realidade física, ninguém quer servir a Deus, ninguém quer ir para a igreja. Essa é a minha realidade física e eu não estou negando essa realidade física, porque a negação da existência, ela não vem de Deus. Porque Abraão sabia que ele era estéril, mas Deus mudou a fala de Abraão. Ele começou a profetizar. Sou pai de grandes nações, quando ele falava o nome dele ou quando alguém o chamava. Então eu já começo a idealizar e vou orar, crendo que o que eu estou vendo no mundo espiritual é aquilo que vai materializar no mundo físico. Porque não é a minha força, o meu poder de imaginação, mas é a minha fé. Quando aquela mulher, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha 12 anos nesse fluxo, nesse sofrimento, a Bíblia diz que antes dela ir ao encontro de Jesus para tocá-lo, ela começou a falar consigo mesmo. Ela já começou a imaginar aquela situação. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar sarada. Se eu apenas tocar. E ela começou já imaginando, achando um caminho, um lugar naquela multidão. E ela foi com esse pensamento. Se eu tocar apenas na orla dos vestidos dele, eu vou ficar curada. E ela rompeu a multidão. E ela fez exatamente aquilo que ela estava pensando. Ela tocou. E quando ela tocou, o Senhor Jesus disse o quê? A tua fé te salvou. A tua fé te curou, filha. Foi a tua fé. Porque ela já tinha visualizado, ela já sabia o que ela queria e ela foi atrás. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Marta ficou dizendo, mas ele está morto, Senhor. O Senhor falou para ela, se você crer, você verá a glória de Deus, Marta. Ainda que esteja morto, viverá. Senhor, não, eu creio. Ele vai realmente ressuscitar, né? Lá na ressurreição do último dia, tal. E Jesus falou, não, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, vai viver. Então, quando todo mundo estava vendo Lázaro morto, mas Jesus não estava vendo Lázaro morto, porque Jesus já sabia, porque ele já falou lá atrás, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, Jesus não estava vendo Lázaro morto espiritualmente. Tinha um corpo, tinha um mau cheiro, mas Jesus já havia declarado, essa enfermidade não é para a morte. Então, Jesus já via que Lázaro não estava morto, já via Lázaro vivo. Quando ele diz, Lázaro, sai para fora. Ele não disse, o defunto do Lázaro, o corpo do Lázaro sai para fora. Não, ele chamou Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Jesus já via Lázaro vivo. Jesus não viu um cadáver. No mundo espiritual, na sua mente, com a sua fé, ele já via Lázaro vivo. E ele chamou e Lázaro saiu para fora vivo, sem nenhuma sequela. Então, nós precisamos entender que
a gente deve orar, a gente deve esperar no Senhor, mas esperar o quê? O que você está esperando? Já começa a imaginar, já começa a ver as coisas acontecerem. Abraão não foi só pai de Ismael, de Isaac, ele teve outros filhos. O filho da promessa era Isaac, mas ele gerou outros filhos carnais. E olha a nação de Israel, são descendentes de Abraão. E nós que somos gentios, nós que aceitamos Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão na fé. Ele é o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai espiritual. Então Deus realizou um grande projeto. Deus começou a fazer promessa. Então quando Deus fizer uma promessa para você, já começa a ver a promessa. A gente não deve ficar preocupado, não aconteceu, ou não está acontecendo do jeito que Deus falou. Não, começa a olhar a promessa. Começa a visualizar a promessa. Porque se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, mas Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Assim como Ele cumpriu na vida de Abraão. Porque Ele é digno de confiança. Mas como que eu faço para desenvolver essa fé? Só tem uma forma. É através da palavra. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Você pode adquirir fé indo aos cultos, ouvindo a pregação do pastor. Mas você também deve ler a palavra, de preferência em voz alta. Então, quando você fala, você está ouvindo aquilo que você fala. Então, declare, ore a palavra do Senhor. Um conselho que eu te dou: leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Se você fala, eu não sei, de repente tem alguém que fala assim, eu não sei ler. Ouça, hoje a gente tem a Bíblia online, né? Tem a audiobook que você pode ouvir, pode pedir para o seu neto, para o seu filho, né? Pode pedir para um sobrinho, um amigo, um irmão da igreja. Olha, baixa aqui esse aplicativo da Bíblia em áudio que eu quero ouvir e me ensina a mexer. A pessoa vai te ensinar e você vai ouvir a palavra do Senhor. Quero te agradecer por ficar comigo até aqui no final desse vídeo, ter assistido esse vídeo. Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração e que tenha trazido para você algum ensinamento, tenha te ajudado em alguma coisa. Um beijo da minha alma para sua alma e até o próximo vídeo.